o pior escândalo da história do Ministério da Saúde, segundo um perito médico, sobre infecção por HIV em transplantes. O médico Francisco Cardoso, que inclusive foi eleito para fazer parte do Conselho Federal de Medicina, diz que o governo federal, e é um cara que eu admiro demais, tá? Diz que o governo federal não pode culpar o estado do Rio de Janeiro pela transmissão do vírus. Ele, em 11 de outubro, a Band News FM divulgou uma denúncia desse caso, né, que parece que foi escondido durante um mês pelo governo federal. 6 pacientes transplantados foram infectados com o vírus HIV no laboratório Patologia Clínica Dr. Samelli, PCS Saleme, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. A Anísia Trindade soube do problema desde o começo, no entanto, ela não tomou nenhuma medida de urgência durante esse tempo. O laboratório continuou a realizar os exames, mesmo com a omissão, e o Francisco Cardoso disse que é o caso horrendo, pior escândalo da história da pasta que foi criada em 53 sobre o governo do Getúlio Vargas. Abre aspas. Se a regulação é nacional, a responsabilidade é do governo, disse o infectologista ao explicar que o Sistema Nacional de Transplantes é federal. Enquanto isso, a pasta só se preocupa em atribuir culpa ao âmbito estadual. E eu quero começar pelo Didi, essa daí, porque, Didi, isso é tema de filme, assim, de ficção. A gente está vivendo uma espécie de ficção distópica insana e ninguém da esquerda consegue assumir responsabilidade sobre nada. É um negócio de outro mundo isso. Isso mostra a falência também do serviço público, mas mostra de uma forma aterrorizante. É quase tema de um pesadelo isso daí, Didi. Verdade, mostra sobretudo a falência moral dessa gente, né? Eles são muito bons para culpar os outros. A culpa é do governo estadual, a culpa é do governo Bolsonaro. Aliás, a culpa é deles, eles colocam em quem eles quiserem. Mas a verdade é que só demonstra a incompetência dessa ministra, que não é só esse caso escabroso, porque é escabroso, esse caso de contaminação de HIV, mas também a gente não pode lembrar dos quase 6 milhões de brasileiros contaminados com a Aedes aegypti, com a dengue, uma coisa que havia sido erradicada no Brasil desde a década de 80. E como esse governo só pensa em se locupletar, como esse governo só pensa em eleições, e graças a Deus está tomando um cacete atrás do outro, eles não têm tempo para se preocupar com a saúde, com a segurança, com o bem-estar da população. Veja bem, Marcão, você falou uma coisa correta aí. A Anísia, ela sabia disso um mês antes e continuou dando repasses para essa instituição aí que estava transmitindo o HIV para as pessoas que iam lá se tratar de um outro tema que não tinha nada a ver relacionado com o tratamento de HIV. Enfim, o governo é um desastre, a ministra é um reflexo do governo e ela só não cai, pelas informações que eu tenho, porque ela é amiga da Janja. Ela é indicação pessoal da primeira-dama e ela é por isso que não cai. Então, pode acontecer qualquer absurdo, pode acontecer os maiores desastres e descalabros da história do Ministério da Saúde, que essa mulher vai continuar aí, cara, simplesmente porque ela é amiga da primeira-dama. Eu nem vou lá muito atrás, né, quando ela era presidente da Fiocruz e deixou um rastro de corrupção por onde passava, porque era lá um problema do governo do estado de São Paulo. Mas agora ela é um problema do Brasil inteiro. Essa mulher é uma incompetente. Ela não tem a competência para estar na frente de uma pasta tão grande. Ela já se mostrou que ela não tem essa capacidade, mas continua lá pelos motivos que eu já disse aqui. Bom, evidentemente que se fosse um país sério, ela já teria perdido o cargo e também estaria presa, porque isso é caso de polícia, meu irmão. É gente que perdeu o olho, é gente que está sendo infectado com HIV, 6 milhões de brasileiros infectados com o vírus da dengue, aí, com a picada da dengue, e ninguém toma providência, ninguém está aí para nada, e vai empurrando com a barriga e fica por isso mesmo. Amanhã vai ter um escândalo maior, e o brasileiro, cara, ao Deus dará, jogado aí ao léu,
e pagando toda essa conta absurda. Eu fico indignado como brasileiro quando a gente vê uma situação dessa e o presidente da República não está nem aí para tomar providência. E isso é interessante que o Didi falou, André, porque... Bom dia, Adrilles Jorge. Bom dia, Marco Antônio, professor Didi. Bom dia a todos. Bom dia. Nosso vereador federal, professor André. Nosso vereador federal, Didi. Eu estou repetindo isso e eu vou repetir isso para sempre. Olha só. Mas Adrilles, eu queria... Adrilles, me dá um cargo lá, porra, no seu gabinete. Você é exilado, você não pode voltar para o Brasil. Não, eu sou fantasma, porra. Não, isso é um fantasma concreto. A maioria das pessoas reais aqui são demônios, pior que fantasma. Eu queria jogar para o professor essa questão de não termos mecanismos eficazes no Brasil de responsabilização de servidores públicos. E, em geral, eu estou falando, eu acho que o sistema não funciona no Brasil para essa finalidade, porque eu vejo não só uma complacência quando é a turma da extrema esquerda no poder, quantos casos de demissão, ou, no caso, né, o jargão correto, a expressão correta, a exoneração de ministros já deveriam ter sido exonerados, ministros que já deveriam ter saído do governo por conta de incompetência, de negligência, culpa de processos como esse que a gente está vendo aqui. Como que você enxerga essa questão, André? Porque a gente fala muito em reforma administrativa, reforma da administração pública, e a saúde, um negócio desse é uma coisa assim, acho que é um caso inédito, é um caso que gera muito medo, acho que na população toda, né? Todo mundo que vai passar por um transplante, quando acontece um negócio desse, eu desconfio que isso daí pode acontecer em todos os lugares. Você disse... Bom, deixo aqui também meu bom dia e parabéns também ao Adrilles pela eleição. Olha, se a gente for... Eu não queria politizar isso dessa maneira, mas eu fico aqui pensando com que facilidade durante a pandemia se elegeu pessoas para serem chamadas de genocida e com que facilidade agora esse assunto passa para um lado B. Os mais novos talvez não tenham essa referência. O lado B era quando o disco, né? O disco tinha o lado B, quando era de vinil. Passa para o lado B das pautas, sobretudo em relação à imprensa. Não o tema, mas a responsabilização dos envolvidos. E não é só a responsabilização direta dos envolvidos. Não importa do ponto de vista político apenas, e do ponto de vista jurídico também, somente quem botou a mão ou deixou de botar a mão para que isso ocorresse. Mas, sobretudo, quem nomeou essas pessoas, quem contratou essas pessoas que cometeram esses crimes. Porque isso é crime. E os crimes não são apenas os diretos, os crimes decorrentes da pessoa ir lá e fazer isso, ou deixar de fazer o necessário para que isso não ocorra. Mas os crimes também são por omissão. Tem uma figura no direito que chama culpa em elegendo. E a culpa em elegendo é uma expressão latina que ela traduz justamente a culpa pela decorrente da má escolha. E a má escolha é uma prerrogativa, ou a boa e má escolha são prerrogativas justamente do político. Então é o político que vai fazer as escolhas para os cargos, para determinados cargos, para que as pessoas estejam lá e façam direito o seu trabalho diretamente. Se esse trabalho é errado, a culpa é de quem elegeu essas pessoas também, de quem nomeou essas pessoas também. E aí causa uma certa consternação em todos nós. Eu fico bastante aflito com o fato de nós não estarmos dedicando a culpa a essas pessoas. Nós, digo sociedade, nós não estamos cobrando, então, a ministra da forma adequada. Essa ministra não pode continuar. É uma questão simbólica até a sua saída, pelo menos até que isso se apure, para saber de que maneira que isso foi feito ou não foi feito, qual o que ela poderia deixar de fazer. E, sobretudo, a responsabilidade das pessoas que não estão também tomando nenhuma providência em relação a ela. Vocês percebem que a gente vai escalando em degraus as responsabilidades a partir do momento em que nós temos um
crime. Esse crime é gravíssimo. Esse crime gravíssimo, ele não resulta em nenhuma responsabilização de nenhum político, nenhuma responsabilização sequer simbólica de afastamento até que isso seja apurado. E as pessoas não estão nem aí. Ok, é isso aí, ela é amiga de não sei quem, ela é de confiança. A mesma coisa aconteceu, mal comparando aqui, mas em relação ao Silvio Almeida. No último minuto, depois de tudo ter acontecido, é que, enfim, tomou-se uma providência. Ah, porque ele é amigo, porque ele é não sei o quê, porque ele é dos nossos. Então, o país ele é governado, infelizmente, não pela lei, ele não é governado pelo sistema jurídico, ele é governado pelas pessoas que estão no poder e se acham mais importante do que as instituições. Nós temos, portanto, de dedicar toda a nossa indignação não apenas a quem fez isso, ou deixou de fazer o necessário para que isso não ocorresse, mas dedicar também a nossa indignação e a nossa investigação, a investigação do Estado, também aos políticos que ou fizeram por onde isso acontecer, ou deixaram de fazer por onde isso não acontecer, ou estão deixando de fazer agora, nesse momento, ao não se afastarem ou ao não responsabilizar as pessoas que são responsáveis por essa pasta. Perdão, isso que o professor falou, Adriles, é fundamental, e eu queria jogar para você exatamente nesse ponto, né? As pessoas... a gente tem visto uma proliferação de manchetes tão absurdas que a gente fala muito e a gente vai falar ainda hoje no programa, né? Da ficção superando a realidade. Ou melhor, desculpa, a realidade superando a ficção. E essa é uma situação emblemática. Agora, existe um receio, Adriles, que quando a gente fala de debate público sobre isso, ele ainda está contaminado com aquela ideia de saúde, dinheiro resolve, educação, dinheiro resolve. E, na verdade, a gente precisa fiscalizar, a gente precisa saber para onde está indo, quem é o fiscal, se a pessoa está fazendo um trabalho minimamente adequado. O negócio é... Eu vejo como a imprensa, às vezes, levanta esses questionamentos e o ponto de partida é extremamente equivocado, Adriles. Veja bem, quando a gente fala da corrupção, a gente fala de incompetência. Porque corrupção é você lotear cargos públicos com pessoas incompetentes, não adequadas ao cargo, para eventualmente se locupletarem, ganharem dinheiro, ganharem poder e deixarem a sociedade à míngua. Quando você fala em corrupção, que tem, parece que as questões das secretarias do Rio de Janeiro, quando você fala em competência, uma ministra da Saúde que não está preparada para o cargo, uma socióloga que tem pouca apetência para gerir uma questão de saúde. Tudo bem, o Zé Serra foi o melhor ministro da Saúde que a gente já teve aqui no Brasil e era economista, mas é uma exceção. Essa mulher foi uma indicação absolutamente política. Aí você junta incompetência, você junta má gestão, você junta corrupção, você tem um desastre. Você junta essas três coisas, essas três pragas juntas na gestão de saúde, você tem isso. Órgãos contaminados com o vírus da AIDS sendo transplantados em pessoas. Você tem a má gestão da saúde das pessoas. As pessoas ficam à mercê da morte, de um risco de vida, por causa da má gestão, por causa da corrupção, por causa da incompetência de um Estado que foi colocado lá, o lulopetismo, que já foi ineficiente, já deu provas de incompetência e já deu provas da maior corrupção da história praticada no mundo inteiro, em que quase R$1 trilhão foi enviado dos cofres públicos. Ou seja, é a crônica de uma morte anunciada. Se você não, aí o professor tem toda a razão, se você não responsabiliza os agentes públicos que estão fazendo a má gestão, a corrupção e a incompetência, e que estão colocando em risco a vida das pessoas, você abre as portas para o inferno, que é o que a gente está tendo. A gente tem hoje um governo que censura as pessoas, que eventualmente, através do judiciário, censura, prende os adversários políticos. Você não pode criticar, você não pode chamar o Lula de ladrão, você não pode chamar o Lula de condenado, senão você é acusado de discurso de ódio, de fake news. E aí, tudo isso passa. A gente já teve o escândalo lá do Sul, das enchentes de Porto Alegre, em que o Estado também estava atrapalhando a doação de mantimentos para as pessoas, você não podia dizer, senão você era acusado de fake news. Ou seja, qualquer crítica
Aí eu faço essa ponte com esse tipo de coisa da ditadura que a gente está vivendo. Qualquer crítica legítima que você faz à ineficiência do Estado, hoje você tem essa carta inventada pelo judiciário. É fake news. Se você critica o Estado lulopetista, você é fake news, você é passivo de censura, você é passivo de criminalização, você é passivo até de prisão e de processo inquérito legal quando num crime que não existe no Código Penal. Enquanto o crime de má gestão, o crime de prevaricação, o crime de corrupção está colocado como se fosse a solta no Brasil, porque a gente tem um Estado corrupto, ineficiente, prevaricador, que faz a vista grossa da crimes de má gestão que colocam as pessoas em risco de vida. Entendeu? E aí você tem toda uma corporação de proteção, de autoproteção. O ministro lá, assediador, o Silvio Almeida, só foi colocado na rua porque teve uma imensa rede de mulheres que o denunciaram. E há possibilidade também de que havia uma competições lá, com licitações políticas, com a Janja, ou seja, foi questão de política subliminar. O governo já sabia das questões dele de assédio sexual há 1 ano, ao que consta, entendeu? Então, só tem algum tipo de afastamento, só tem algum tipo de punição por questões políticas. O PT é assim, ele abraça todo mundo. Igual uma mãe nefasta, abraça seus corruptos, abraça seus criminosos, seus assediadores, seus incompetentes. É isso que acontece no nosso país. O Estado proporciona exatamente a infecção da AIDS em órgãos, em órgãos das pessoas. O Estado lulopetista promove a infecção da corrupção, da má gestão, da incompetência e da impunidade no Brasil inteiro.